Sorria, você está sendo filmado. Então, a partir de agora, estamos oficialmente gravando nossa aula. Então, a partir de agora, tudo que eu falar vai estar sendo gravado e vai estar disponível para vocês no Classroom, certo? Então, pessoal, que a gente pode começar a conversar aqui, enquanto meu quadro está carregando, sobre essa América Espanhola, sobre essa independência. Eu vou dar uma voltada, numa contextualização de colonização, só mesmo para trabalhar algumas estruturas e a gente desenvolver uma independência. Algo muito parecido com o que ocorre nos Estados Unidos, que a gente já viu, e o que ocorre no Brasil também, tá certo? Tudo acontecendo ali no período do século XVIII e século XIX. Então, a gente tem uma similaridade de acontecimentos. Beleza? Vocês vão ver que é uma aula muito leve, muito tranquila, apesar de ser com alguns detalhes, com alguns conceitos que às vezes pode confundir, mas é uma aula muito leve, muito tranquila, não tem muito mistério, tá certo? Vou estar reproduzindo a minha tela para vocês. Deixa eu pegar aqui. E aí vocês me falam se vocês estão conseguindo visualizar. Sim. Sim? Já chegou aí para vocês? Ótimo. Ao longo do que eu for falando, eu vou expandir esse mapa para que ele fique completamente visível, né? Só puxando uma contextualização, eu já comentei um pouquinho disso com vocês, de uma colonização espanhola, mas é sempre bom fazer um flash aqui para a gente conseguir lembrar bem do que está acontecendo. A gente tem uma colonização espanhola acontecendo, né? Um pouquinho antes de Portugal. Portugal vai chegar no Brasil em 1500. A Espanha vai chegar aqui na América em 1492, com Cristóvão Colombo. E a partir daí vai se iniciar um projeto colonizador propriamente. Diferentemente do Brasil, a Espanha vai encontrar uma riqueza de prata, de metais preciosos logo de imediato. Então ela vai ter uma atenção muito grande com essa América Espanhola, com esse território, porque ela encontra dinheiro. E todo mundo quer dinheiro, né? Então ela vai encontrar esse dinheiro e ela vai se interessar meio que quase que de imediato para isso, tudo bem? Então, a nossa colonização da América Espanhola, ela é muito interessante colocar aqui. Eles têm um modelo, né, que eles vão dividir em 4 grandes vice-reinados, que é esses aqui, né, que é o Rio da Plata, do Peru, Nova Granada e da Nova Espanha, certo? No qual vai ter as capitais: Capitania do Chile, Capitania da Venezuela, Capitania da Guatemala e tem mais uma aqui, que está mais para baixo, cadê ela? E Capitania de Cuba, beleza? Então a gente vai ter uma divisão como se fosse vice-reino, ou seja, dando sequência, aqui se manda lá da Espanha, no modelo de extração, certo? No modelo de trabalho compulsório. Quando eu falo de trabalho compulsório aqui, eu estou falando o quê, pessoal? A colonização espanhola, ela não utiliza... Só citar a Suzana aqui de novo. Volte, Suzana, fique conosco. Essa colonização espanhola, ela não acredita... como é que eu posso colocar? O trabalho escravo em larga escala, da mesma forma que aqui na América Portuguesa. Essa colonização espanhola vai trabalhar muito mais, pessoal, com a mão de obra indígena nativa aqui, certo? Então, os espanhóis não utilizam tanto do trabalho africano. Tem trabalho africano? Tem trabalho africano, mas não se utiliza em larga escala, igual se utiliza aqui no Brasil. Tranquilo? Então a gente tem uma colonização espanhola acontecendo, certo? Como acontece aqui também no Brasil, tudo pautado ali no século XVI e XVII. Só que a partir do momento que a gente chega ali no século XVII, XVIII, a gente vai ter uma estrutura de colonização que vai se tornar ultrapassada. E qual que é essa estrutura? Essa pirâmide aqui, ó. Chapetones, criolhos, mestiços, indígenas e africanos.
que eu vou explicar para vocês. Então a gente tem uma colonização, né, aqui dos países latinos, divididos em vice-reinos, na qual o chapetone, que encabeça aqui, é quem? É o espanhol. É o espanhol que está aqui. O crioulo é um espanhol que nasce na América, ou seja, é um descendente. Vou aceitar a Dara aqui. Muito boa tarde, Dara, seja bem-vinda. É um espanhol que nasce na América, então o chapetone é o espanhol que nasce na Espanha e vem para cá. O crioulo é o espanhol que nasce aqui. Então, o pai dele, a mãe dele é espanhol, ele nasce aqui no Brasil, ou no Brasil, aqui na América, ele é um crioulo mestiço, né? É o que? É a mestiçagem indígena com espanhol. O indígena é o que estava aqui. E na última etapa, os africanos escravizados, que eram minoria. Beleza? A gente não tinha muito africano escravizado na América Espanhola. Essa estrutura, ela começa a ter alguns probleminhas, né? A partir do século XVIII. O que a gente costuma falar, pessoal, da crise do sistema colonialista, que vale tanto para o Brasil também. Eu comento muito dessa crise na aula de Brasil, essa aula está no Classroom de vocês, que a gente vai ter aqui uma crise desse modelo colonialista. Ele começa a ficar ultrapassado, viu, pessoal? Ele começa a não se encaixar mais, não começa a fluir, certo? Então a gente tem um modelo de estrutura aqui que começa a fragilizar, principalmente porque esses crioulos querem assumir também uma condição política, ou seja, eles querem ascender politicamente. Então o que está acontecendo aqui? A América Espanhola é um tanto quanto fácil e difícil ao mesmo tempo de se entender. Por quê, gente? Porque a América Espanhola, ela tem uma estrutura um pouco mais complexa do que a América Portuguesa, que a gente estuda aqui no Brasil. Que no Brasil é basicamente, bota esse cara para trabalhar, pega cana e fica rico, né? Nas minhas aulas eu comento com vocês. Aqui não. Aqui tem uma estrutura onde eu tenho... Vou aceitar a Sara aqui. Ei, Sara, muito boa tarde. Aqui eu tenho uma estrutura na qual... Boa tarde. Boa tarde. Aqui eu tenho uma estrutura, pessoal, na qual eu divido, né, vice-reinos, capitanias, entrego poderes políticos a chapetones, a crioulos. Os indígenas são parte da sociedade. Eu não utilizo uma mão de obra escrava. Ou seja, eu tenho formas aqui de organização um pouco mais complexas, e quanto mais complexa uma forma de organização, mais desenvolvida vai ser uma sociedade, beleza? Sociedades com organizações muito simplistas geralmente são simplistas, né? A América Espanhola tinha um grau de complexidade maior, por isso que as independências vão resultar quase 100% já em repúblicas, né? O Brasil vai caminhar um pouquinho ainda para chegar numa república, enquanto nossos vizinhos latinos já são republicanos desde o começo de independência. Então, este modelo que vocês estão vendo, essa estrutura começa a se fragilizar, começa a ruir, e a gente vai dar início aos processos de separação, né, que a gente chama de independência da América Latina. Por quê? Vamos dar uma abertura. Essa parte eu quero muita atenção. Na verdade, eu quero atenção a aula inteira, mas essa parte específica eu quero muita atenção. A partir do momento que a gente entra no século XVIII, uma crise vai acontecendo, e vocês já começaram a ver uma crise na Europa comigo, quando eu falei de Revolução Inglesa e de Iluminismo. Quem não viu, a aula está no Classroom, certo? Disponível para vocês gravadinha. E essa crise vai influenciar a América Latina, principalmente a partir do momento que uma burguesia ascende na Europa com o Iluminismo. E aí vai surgir a Revolução Francesa, que a gente vai ver na semana que vem, vai surgir o Napoleão Bonaparte, e o Napoleão Bonaparte, lá na França, vai influenciar aqui. Porque a Espanha é um dos países no qual a França vai conquistar
com o Napoleão. E aí, com isso, vai ter um impacto gigantesco aqui nas colônias espanholas. Por quê, gente? Porque a gente vai... Já viu o ditado, o olho do dono que engorda o porco? Quem já viu esse ditado aí? Quem já viu esse ditado? O olho do dono que engorda o porco. Estou aguardando o chat. Clarice já, Dona nunca. O que mais, gente? Nunca. Tá aí, ó. Tá um ditado para vocês levarem para sua vida. O olho do dono que engorda o porco. Por quê, gente? Quando o negócio é seu, você quer que aquilo lucre o máximo possível. Concordam comigo? Sim ou não? Bom, você tem um restaurante. Você quer que esse restaurante dá dinheiro, você vai trabalhar muito para ele dar dinheiro, certo? Se você põe alguém para trabalhar no seu negócio e essa pessoa não está muito interessada, você acha que ela vai ter a mesma disposição que você? Não. O que engorda o guarda é quase a mesma coisa, né, Clarice? Então, se eu coloco alguém que não tem o mesmo afinco e a mesma vontade de administrar aquilo, vai dar certo? Essa pessoa vai ter a mesma empolgação, vai ter muita atenção com isso? O que vocês acham? Claro que não, né? Claro que não. Então, quando a Espanha é dominada pelos franceses, os franceses vão ter um descaso muito grande com as colônias espanholas. Tipo assim, foda-se, isso não é meu mesmo, eu não estou me interessando porque acontece lá. Então, quando a Espanha, né, quando o trono espanhol fica a cargo dos franceses, ali em 1807, principalmente quando Napoleão invade a Espanha, o cara vai falar assim, foda-se para essas colônias. As colônias vão falar assim, uai, tô sorto, tô na boa. Por quê? A Espanha vai automaticamente afrouxar o cerco, porque não é a Espanha que está aqui mais. Lembra que eu comentei que o século XVIII ele é marcado, o século XVIII e XIX, ele é marcado pelo quê? Por uma crise do sistema colonialista. Essa galera aqui da América Latina está de saco cheio de ser colônia. Ninguém quer mais ser colônia. Quer ser perfume agora. Ninguém está de saco cheio de ser colônia. Ela quer a sua independência. Então ela aproveita que o quê? Que a Espanha está sem trono, tá os franceses lá para fazer o quê, cara? Buscar a independência. Chegar ao processo de independência. E com isso a gente vai ter quase que ao mesmo tempo, ó, pipocando. Vocês vão ver, gente, que a diferença é no máximo de 3, 4 anos de um lugar para o outro. Os lugares vão aproveitando para pipocar e reivindicar a autonomia. Entendeu? E a partir daí, então, começa as independências da América Latina. Um ponto bem legal para a gente, eu diria. Beleza? Pessoal, tá dando para entender? Como é que tá para vocês aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Sim. Então tá. Show de bola. Gente, eu tô vendo aqui meu rosto aqui, velho. Tá um pouquinho roxo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, velho. Eu tomei uma cotovelada ontem aqui, ó. Tô custando manter de pé nessa aula, velho. Tá, você apanhou, prof? Apanhei na rua. Brincando. Tava jogando bola e aí acabei tomando uma cotovelada aqui assim, ó. Quase desmaiei na hora. Aí tá um pouquinho inchado, dolorido. Aí eu tô me vendo aqui na tela junto com vocês, aí eu fico vendo tá meio esverdeadinho aqui, mas tá bom. Mas é isso aí, né? Vendo e aprendendo. Foda. Mas vamos continuar aqui. Tá dando para ficar claro para vocês todo o nosso processo aqui? Como é que tá? Tudo certo? De boa. Rispa na chulispa, então. Então, pessoal, a gente vai ter o quê? A primeira que a gente vai ver é a do México, um pouquinho mais para cima. Por que a primeira a gente vai ver a do México? Porque a do México ela é um pouco mais peculiar. O resto, eu vou trabalhar o quê? De modo geral. Não porque eu estou negligenciando, gente, é porque é de modo geral mesmo. Vocês vão ver
que não tem muita diferença de uma coisa para outra. É tipo assim, ó, bruf, beleza? Vice-reinado é como se fosse o estado e capitania é como se fosse a cidade. Então, por exemplo, pegar aqui Minas Gerais, né? Minas Gerais fosse o vice-reinado e a capitania fosse Belo Horizonte. Sacou, Luana? Explica de novo, por favor. Quem perguntou? Eu. Ah, tá. A capitania e vice-reinado? O que acontece? Vice-reinado é como se fosse o estado, tipo Minas Gerais. E a capitania é como se fosse uma cidade, Belo Horizonte. Então, vice-reinado é o espaço maior, de maior domínio, né? O espaço que abrange mais territórios, e a capitania é a parte mais específica, como se fosse uma cidade, como capital. Tá certo, Luana? Tá certo, Bárbara? Beleza. Então, o nosso caso agora é o caso mexicano, que vai começar por volta de 1810, através do padre Hidalgo, que é esse cara aqui, que vai começar um movimento contra as relações coloniais. E ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer devolver as terras para os indígenas. Então ele tinha ideias anticoloniais, ideias anticolônia, e também processos de reformas. Como, por exemplo, o quê, gente? Como, por exemplo, república. Vamos lembrar, e eu quero já colocar de cara para vocês, que todas que a gente vai ver aqui têm ideias republicanas, caráteres iluministas. A gente já viu iluminismo. Se você não lembra, essa aula está no Classroom. O iluminismo vai influenciar muitas das ideias do século XIX. Tudo bem? Então, o que a gente vai ter aqui? O Hidalgo vai querer um processo republicano, de devolver terras às indígenas, então ele vai ter o apoio de indígenas e mestiços ao lado dele, inclusive os crioulos vão participar em algum momento, vão ser perseguidos em outro momento, vou explicar isso com um pouco mais de calma, mas o Miguel ele quer basicamente romper e transformar o México numa república. Então esse camaradinha, Padre Miguel, é o cara que começa o processo mexicano, tudo bem? E aí a gente vai ver que ele tem uma ideia muito mais voltada para um governo popular mexicano. Só que o Miguel Hidalgo, né, ele é morto. Por quem? Porque quem está no topo? Pelos chapetones. O Miguel, então, ele acaba assassinado. E aí, quem vai dar sequência para isso vai ser um outro sacerdote, o José Maria, em 1812. Na qual ele vai continuar mantendo os seus levantes, né? Ele vai continuar lutando isso e vai ganhar um apoio do Agustín Turbi, que era um líder militar que apoiava as ideias tanto do José Maria quanto do Padre Hidalgo, que havia sido assassinado, né? E vai conseguir, através de um plano chamado de Plano Iguala, montar um exército para vencer as tropas, né, o restante de tropa espanhola que estava aqui e não queria que isso acontecesse. Porque quando eu falo que tem um cerco, gente, afrouxa, né, a Espanha não está, a França não está tão preocupada com isso, a gente tem tropas espanholas aqui que não vão aceitar, que não vão aceitar tão facilmente, né? Uma coisa é eu falar aqui, tá mais fácil, mas não é só chegar que rolou, entende? Tem ainda um atritozinho, porque, querendo ou não, é o que dá dinheiro, certo? Então, quando eu falo que está mais fácil após a dominação francesa na Espanha, não é que está assim, cheguei e levei. Não, não é por aí, viu, gente? Então, ó, cuidado. Então, aqui a gente tem o Iturbe buscando um modelo político que não é republicano, ele é monarquista, então ele ajuda o José Maria, mas eles divergem em ideias, certo? Tanto que o Iturbe vai ser o cara que vai conseguir vencer e vai se colocar como imperador, como Agostinho I. Como eu comentei que a ideia mexicana nunca foi ser monarquia, ela estava querendo romper com ideais monárquicos, ele é assassinado justamente por ter colocado
é uma monarquia. Então a gente continua ainda num processo de independência mexicana, ela não se soluciona com o YouTube, porque ele assume e fala, agora eu virou uma monarquia, eu sou imperador. Fala assim, não, mano, a gente quer república, mata o cara, e aí só no mesmo ano de 24, que a gente vai ter independência mexicana, transformando em república pelo general Guadalupe. Não precisa guardar esses nomes com precisão, viu, gente? É mais um contexto de que, claramente, a gente tem aqui uma ideia clara. Quero ser eu republicano. Quero ser eu república. Eu não quero mais ter uma relação com colônia. Eu quero ser república. Tá certo? Então, o Iturbide, ele é assassinado em prol de uma proclamação de governo republicano. Só que o México não consegue se resolver como país independente e ele vai só postergar um acontecimento que a gente vai ver pouco mais para frente, que é a Revolução Mexicana. O México se torna independente em 24, mas a gente tem tensões muito fortes no México até 1910, com a Revolução Mexicana, que não acabou até hoje, né? Até hoje a gente ainda vê os movimentos mexicanos, principalmente com o exército zapatista, que luta até hoje contra um governo mexicano, contra um reconhecimento de terras indígenas. Beleza? Então, meio que o México não conseguiu se resolver até hoje. Isso é muito pouco falado, a gente quase não vê isso no noticiário, né? Mas o México até hoje tem grupos em revolução ainda. O México ainda é um país que vive uma constante revolução pacífica, né? Não tem nada de confronto, mas é uma constante revolução mexicana que estoura, né? A partir de 24, quando as coisas não se resolvem, tem o API 1910 e até hoje o México não se resolveu, principalmente com questões indígenas, tá? Há uma treta envolvendo questões indígenas mexicanas até hoje. Então, o México é um dos países aqui da América Central que inicia esse processo, né? Essa é a bandeira atual mexicana. É uma águia comendo uma cobra, né? Relembrando os desertos aí mexicanos, porque o México era gigante. Gente, o México, quando fica independente, é isso tudo aqui, velho. Vocês estão vendo. Este é o México. Uai, mas o México não é assim hoje. Pois é, os Estados Unidos comeu boa parte desse território aqui, né? Esse território aqui, ó, Texas, Novo México, Califórnia, os Estados Unidos pegou, né, na famosa Corrida do Ouro, que a gente vê daqui umas 4 aulinhas, talvez, junto com a Guerra Civil Americana. Então, a gente tem o México tornando independente um território gigante e um território que vai ser perdido depois pelos Estados Unidos, né, comprado, roubado pelos norte-americanos, tá certo? Mas a nossa independência... Tá aqui. Boa tarde. A gente tem... Sim, teve uma guerra. É a guerra México-Americana. A gente ainda vai ver isso. Beleza, Luana? Não hoje, né? Hoje é só processo de independência. A gente vai ver esses confrontos ainda. Uma aula só sobre Estados Unidos do século XX. Vai ter a Corrida do Ouro, a Marcha pro Oeste. Os famosos Velho Oeste, né? Texas, aquele rolê todo. A gente ainda vai ver isso. Beleza, Luana? Então a gente tem a primeira do México, né? Alcançando aqui um território gigante, e por isso que eles não conseguem um consenso de cara, um território muito grande, e aí o México ele vai ficar ali em eternos conflitos até hoje. Até hoje, se você quiser pesquisar aí, ó, exército zapatista, você consegue... Acho que eu travei. Não. Exército zapatista, se você pesquisar na internet, você consegue se filiar a ele, velho. Que é o exército da Revolução Mexicana até hoje. Então, você consegue mandar dinheiro para ajudar, consegue se filiar a ele. Não tem... Bem maneiro.
certo? Então, a independência do México acontece em 1824, é a primeira que a gente viu hoje. Tá certo, pessoal? Ficou claro para vocês aí? Sim. Sim? Pessoal, top. Eles Então, conseguiram independência em que ano mesmo? 1824. Aqui, ó. Ah, tá. E quando que começou, então, o Dias por Luz? 1810. Assim, obrigada. Agora vamos para a América do Sul. Lembrou uma música muito fera, e não sei se alguém já ouviu, Canção para Lennon e McCartney, do Clube da Esquina. Alguém já ouviu essa música? Se você não ouviu e você não conhece essa música, você tem um dever moral de sair dessa aula e escutá-la, certo? É quase uma obrigação. Para Lennon e McCartney, Clube da Esquina, viu, Sara? Sou apaixonado com o Milton, né? Milton é mineirinho. Milton é aqui do bairro Santa Teresa, bairro Boêmio de BH. Então, Milton Nascimento mora no meu coração. Já o conheci pessoalmente, é um cara fora de série. O Clube da Esquina é nosso também, é mineirinho, né? Uma banda mineira dos anos 60, 70, 80. Então tem uma música muito fera, né? Sobre a América do Sul. Escutem. Para Lennon e McCartney, Clube da Esquina. Beleza? Se mais ninguém conhece essa música, obrigação e dever de conhecê-la, gente. Deixa eu ver aqui. Boa, Sara. Então, no nosso contexto de América do Sul, a gente vai ter um processo organizado por Simão Bolívar e San Martín. São os caras que vão liderar isso. O Simão Bolívar vai ser responsável por Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia, certo? E o San Martín por Argentina, Chile e Peru, as famosas províncias do Rio da Prata. Então, são os dois caras que vão liderar esse processo de independência da América do Sul, certo? São dois responsáveis por ir em cada região e libertar, que não eram países, eram regiões. Eu vou para regiões e vou libertar a dominação que existe ali e transformá-las em independências, e após essa libertação, eles vão se tornar países. Tudo bem? Então, Bolívar vai passar por esse, só que o Bolívar tinha uma ideia de transformar isso num grande país, né? Tanto que ele fala, eu desejo mais que qualquer outro ver formar-se na América a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riqueza do que pela sua liberdade e glória. Na Carta da Jamaica, Simão Bolívar mostra o seu sonho de fazer uma grande Colômbia. Ele não quer países independentes, ele quer um grande país, ele quer um país enorme, uma grande força da América que lutaria contra a Europa, contra a Ásia, seria uma potência mundial. Este era o sonho de Simão Bolívar, que acabou não se realizando, beleza? Então, às vezes, alguém aqui já escutou o conceito, em alguma aula de bolivarismo? É muito comum esse termo hoje em dia na geografia, bolivarismo. Alguém já escutou esse termo em algum jornal? Não. O que seria isso? Seria juntar tudo, né? É o bolivarismo. Uma junção das ideias de uma América unida contra uma dominação norte-americana e contra uma dominação europeia, beleza? Então, aqui tem um mapinha, né, para vocês, ó, que essa aqui de verde é a rota do Bolívar, por onde ele passou, e a de vermelho é a rota do San Martín. Então, enquanto o Bolívar tinha a ideia de fazer uma Grã Colômbia, o San Martín vai libertar Argentina, Chile e Peru, as províncias do Rio da Prata, certo? Então, cada um fica responsável por uma região. E eles, pessoal, o Bolívar e o San Martín, eram caudilhos. O que seria um caudilho?
O movimento dos caudilhos é como se fosse grandes fazendeiros ou militares que tinham uma política de liderança. Eles não eram... Como é que eu posso... O caudilho, cara, é um termo tão específico, mas tão específico, que eu nem consigo trazer uma tradução para a gente. Mas é como se o caudilho fosse um governo populista. Você sabe o que é um populismo? Alguém sabe o que é populismo? Trazendo aqui para o conceito brasileiro. Sabe o que é populismo? E aí, gente, alguém sabe o que é populismo? Tá. Um governo populista é tipo do Vargas, assim, quer agradar a todos, é aquele cara boa praça, que governa agradando todas as classes, né? O caudilho, velho, é como se fosse um fazendeiro ou um militar que tem uma ideia política na cabeça dele e quer levar isso para o mundo, velho. Ele é um cara muito respeitado e ele quer levar essa liderança. Então o caudilismo é como se fosse um... O caudilho é como se fosse um caudilho, velho. É alguém que busca colocar esses ideais em prática utilizando um prestígio social. O Simão Bolívar e o San Martín tinham muito prestígio social. Muito prestígio. Até hoje, né? É uma curiosidade. O torneio mais importante da América Latina é inspirado nesses dois, né? A Taça Libertadores da América tem o seu nome inspirado nos dois. Eles são considerados quem? Os Libertadores da América. Quem acompanha futebol aí provavelmente já ouviu falar da Taça Libertadores, né? Taça Libertadores da América. Taça mais importante aqui do continente sul-americano. E ela é inspirada nos dois. Os dois são quem? Os Libertadores da América. Os caras que libertaram a América. Então, se você não sabia disso, e se seu time já ganhou Libertadores da América, o meu já, se o senhor não ganhou, cara, lamento, só decepção para você, mas... Qual é o seu time, Pro? Oi? Qual é o seu time? Eu sou Galo, Atlético Mineiro. Ok. Ganhamos em 2013 e vamos ganhar esse ano também. Né? Já fico aí de antemão avisando que ganharemos novamente a Libertadores. Então, essa taça em homenagem aos... É o Galo, pô. Essa taça em homenagem a Simão Bolívar e San Martín, certo? Os libertadores da América, os caras que libertaram a América, e mais precisamente esses países aqui. Só que os dois vão desentender que enquanto eles liberaram quase toda a América, faltava apenas o Equador. Então, eles vão se encontrar no Equador em 1822, só que o Bolívar tinha ideia de fazer uma Gran Colômbia. Já o San Martín queria uma república independente em cada país. Então, eles vão para lados opostos e o San Martín acaba conseguindo, né, o seu plano, que é uma república independente em cada país. E é o que acaba acontecendo. Então, a nossa independência aqui, eu coloquei esse mapinha, ele é muito bom, porque ele dá as datas, né? Então, Bolívia e Equador começa em 1809, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela e México, 1810, Paraguai, 1811, Peru, em 1820, Brasil não está aqui porque não foi colonizado pela Espanha, tá certo? Mas o Brasil vai começar o seu processo em 1822, um pouco depois do restante. Então a gente tem aqui as independências, né, da América Latina sendo organizadas principalmente pelos caudilhos. Galera, dica aqui de prova para vocês e dica de malandragem para prova. É um tema que quase não cai. Quase não tem questão sobre isso. Véio. Se você for pesquisar questões sobre isso, você vai ter dificuldade de encontrar. O Enem cobra uma questão dessa a cada 5 anos. E quando ele cobra, ele vai cobrar muito a ideia de contexto contemporâneo. Ele vai utilizar ideias de libertação, né, dos caudilhos no nosso contexto agora, né? Porque a gente ainda sofre uma influência, uma interferência europeia e norte-americana muito forte. Então, as questões que caírem vão tentar contextualizar isso aqui, tá certo?
Então, muito cuidado. E para fechar, a mais importante de todas, na minha opinião, a independência do Haiti. Por quê, gente? É a mais importante porque é a única, exclusiva e especial independência realizada apenas por escravos e ex-escravos da história. A independência do Haiti é conhecida hoje. Você é de lá? Berkeley. Sensacional. Um abraço para você. O Haiti, que consegue sua independência em 1804, né, era chamado de Ilha de Santo Domingos, era uma colônia francesa e tinha 80% da população escravos negros, africanos. Então, é uma rebelião 100% organizada por escravos e ex-escravos. Algo único, único. A gente não tem em outro lugar do mundo uma independência desta forma. Não temos. A gente tem uma participação em alguns lugares, mas aqui é único. Ó. Único, certo? Então, o escravizado Toussaint Louverture, esse cara aqui, vai liderar o movimento. Começa esse movimento por volta de 1789, beleza? Como eles eram maioria, ele organiza um movimento e, de fato, vence as tropas francesas que estavam aqui. Que era muito pequeno, velho. A gente, 80% da população, gente, era escrava. É muita gente, é todo mundo praticamente. Então eles vencem com certa facilidade e falam, olha, velho, vencemos, abolimos a escravidão e demos uma constituição pra gente. Muito rapidamente, porque eles eram muito superiores em questão de números. E aí o Napoleão Bonaparte, em 1802, vai mandar um exército para derrotar o Louverture, não vai conseguir, e aí o Napoleão, gente, perdeu só 3 conflitos na vida dele, véio, para a Inglaterra, para a Rússia e para os haitianos negros aqui da América. Isso é uma importância muito grande para esses africanos aqui, certo? Então Louverture consegue vencer Napoleão, só que ele acaba sendo traído e acaba morrendo lá na França. Com isso, o Dessalines vai assumir, né? E como ele tinha uma força muito grande, porque 80%, gente, 80% era escravo africano, era muita coisa. Ele vai dar sequência e vai conseguir a libertação do Haiti em 1804, rompendo todos os lados com a metrópole, abolindo a escravidão no Haiti e transformando o Haiti na primeira república negra da América Latina e a primeira rebelião escrava do mundo, primeira e única, certo? Que tem êxito. Então, a independência do Haiti é assim, a de longe, a mais importante. E ela é muito rápida, entre aspas, porque assim, não tem como ganhar dos caras. Não tem como, velho. Tipo, é basicamente um país que só tem escravizados, né? Então, eu não gosto do termo escravo, eu gosto do termo escravizados, né? Porque eles não têm escolha. Eles não nascem escravos, eles são escravizados. Ninguém nasce escravo. Você é escravizado. Então, escravo não é um termo que eu gosto de utilizar. Então, passo essa dica para vocês também. Utilize o termo escravizados, não escravos, né? Ninguém nasce escravo. Você é escravizado. Ninguém é escravo porque quer. É porque alguém o obrigou a ser, né? Então, é um choque muito grande. E isso gera um burburinho muito grande para a América. A América toda vai morrer de medo, velho, de se espalhar. Principalmente o Brasil. O Brasil vai olhar para o Haiti, velho, com um pavor. Por quê, velho? Porque o Brasil tinha escravo a rodo. Tipo assim, se essa galera inspira nos haitianos, nós rodamos, né? Pensava-se a elite brasileira. Então a gente vai ter um momento muito tenso no século XIX no Brasil, com a independência do Haiti. Beleza? A mais importante. Para fechar, pessoal, todos esses países aqui que eu falei com vocês adotaram repúblicas após sua independência. Todos são republicanos e todos abolem a escravidão, certo? Republicanos
sem escravidão. O Brasil é o único que vai ser independente e manter um governo monárquico e um governo escravista. É o único. Tanto nós somos o último da América a abolir a escravidão em 1888. Tá certo? Mas isso a gente vai vendo na aula do Segundo Reinado, não esquenta não. Então o ponto aqui é, a América Latina, a América Espanhola, ela é independente, republicana, abolicionista. Tá certo? De modo geral, é isso. A gente pode trabalhar alguns conceitos mais específicos, vocês podem me chamar, alguma dúvida mais específica, mas de modo geral, esses são os pontos mais importantes. Porque a gente tem 20 países, é coisa pra caramba. A gente pega a parte mais geral para dar para vocês. Tá certo, pessoal? Tá bom. Mais ou menos. Porque, por ser republicano, Luana, ele já tem ideias abolicionistas. Já é algo mentalizado por eles no processo de independência. Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, estamos encerrados por hoje. Tá